Às vezes a gente tem um resultado que é muito bom no sentido de aprendizado. Muito bom. Às vezes você está lidando com um tipo de público que o que você está fazendo não é legal. E às vezes a falta de vendas, a falta de resultado ali, você identifica e fala, porra, eu já entendi o que eu errei. Talvez esse público não é o ideal para isso que eu ensino, para isso que o meu expert ensina. Talvez não seja o ideal, né? E o fato de não ser o ideal te liga um alerta. Peraí, eu não tive um resultado bom, mas um bom resultado financeiro bom, mas eu tive um bom resultado no sentido de aprendizado. E existem duas formas de ver isso. Ou você vê com essa cabeça de aprendizado, pô, entendi, pô, legal, agora eu vou fazer diferente e tal. Ou você vê com a cabeça focada na frustração. Pô, tá tudo errado, isso aqui tá uma merda. Daí a pessoa começa a reclamar, né? Ah, porque isso tá errado, porque tá uma porcaria, tá uma merda, porque isso não funciona, não adiantou nada. Pô, eu investi um dinheiro nisso, não voltou, que porcaria, não vai dar certo, tal. Olá, meus queridos amigos e amigas do mundo do lançamento digital. Meu nome é Flávio, sejam muito bem-vindos ao Se Lançar Não Surte. Aqui no Se Lançar Não Surte a gente mostra para você, a gente compartilha contigo possibilidades para você conseguir executar e entregar todas as etapas do seu lançamento na metade do tempo de uma forma mais leve, sem estresse e também sem atrasos, tá bom? Então o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre as frustrações do lançamento. Como é que a gente lida com as frustrações do lançamento? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Talvez você está se perguntando, ué, mas cadê a Marcela? Por que a Marcela não está aí? Pessoal, a gente vai alternando. Às vezes é a Marcela que vai fazer live, às vezes sou eu que vou fazer live, às vezes é nós juntos que vamos fazer alguma aula, alguma live. E tá tudo certo, tá mesmo porque o projeto é nosso, então a gente compartilha e divide ações. A Marcela está ocupada com outras ações, então, por isso que eu estou gravando a nossa live de hoje, tá bom? Então, pessoal, vamos falar sobre frustrações dos lançamentos. Lembrando que frustração é um negócio que ninguém fica falando muito, né? Senão atrai. Se não atrai ainda, a pessoa fica meio chateada, meio desconfortável aí, querendo, com medo de atrair, né? Poxa, eu vou atrair coisa ruim para mim ainda, atrair coisa ruim para o lançamento. Às vezes não é uma coisa muito legal de se falar, mas é importante a gente falar sobre frustrações, até mesmo porque frustrações fazem parte de todo qualquer processo de vida, né? Então a gente acaba se frustrando dia após dia, noite após noite, a gente se frustra muito com N situações da nossa vida, independente da situação que a gente vive, a gente vai se frustrar com alguma coisa. Às vezes são várias frustrações ao longo de um dia, às vezes são várias frustrações ao longo de anos. Então, ser resiliente, ter uma saída para a frustração é uma possibilidade que a gente sempre tem que estar buscando. E quando a gente está falando de lançamentos digitais, o mundo do empreendedorismo digital, a gente está numa situação em que a gente pode se frustrar e feio. Infelizmente, a gente pode acabar se frustrando. É sobre isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Lembrando você que ainda não está sabendo, vai rolar na próxima semana, dos dias 22 ao dia 29 de agosto, a semana Lançador 4X. É uma semana 100% online, 100% gratuita, onde a gente vai mostrar para você que é lançador digital, como que você executa e entrega todas as tarefas do seu lançamento na metade do tempo, de uma forma leve, livre de estresse e sem atrasos. Lembrando que para você se inscrever é só acessar o site www.selançarnãosurte.com ou entrar no nossa bio do Instagram. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre frustrações, tá? Então vamos primeiro falar sobre o que é frustração, né? Vamos começar falando sobre isso. Pessoal, frustração é um negócio muito chato, é um negócio muito desconfortável e nada mais é do que a gente criar uma expectativa sobre algo e essa expectativa não ser cumprida, né? E às vezes essa expectativa ela não é cumprida de uma maneira total ou às vezes de uma maneira parcial. E a frustração, a gente lida com a frustração de uma maneira muito individual. O que isso quer dizer? Cada um de nós, seres humanos, temos uma forma de lidar com as frustrações. Até mesmo porque o ser humano ele é criado de uma forma diferente dos outros. Cada um
é um ser único no universo. Então a gente tem que levar isso em consideração sempre, né? Então, quando a gente está falando do mundo digital, mundo de lançamentos digitais, a gente tem que levar em consideração essas questões relacionadas a frustrações totais e frustrações parciais. Eu vou falar mais para frente sobre esse tipo de frustração no lançamento. Mas eu quero que vocês guardem que frustração nada mais é do que a gente criar uma expectativa e essa expectativa ela não ser cumprida, tá bom? O que não é se frustrar? Pessoal, existem situações que fogem do nosso controle. Na verdade, a grande maioria das situações que a gente vive foge do nosso controle, tá? E lançamento não só é diferente, como isso acontece a todo momento. A grande maioria das questões relacionadas ao lançamento não estão no nosso controle. O problema é que quando o lançador ele entra nesse mundo e começa a falar sobre lançamento, começa a trabalhar, ele começa a verificar ações do lançamento, ele acha que ele tem controle de tudo, né? Mas ele não tem. A verdade é essa. A verdade é que não existe um controle de inúmeros processos de lançamento. Você não está na cabeça da pessoa que está do outro lado da tela, né? Por mais que você alucine possibilidades, por mais que você pense de uma forma como o seu avatar, como a sua lead pensa, mas você não está dentro da cabeça da pessoa se a pessoa vai entrar no seu treinamento, se ela vai comprar o seu produto. Você não sabe, tá? Então, expectativa a gente cria para tudo e, infelizmente, as expectativas elas podem ser frustrantes, tá? E, assim, se frustrar, pessoal, faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia como seres humanos. Todo dia a gente se frustra de alguma maneira. Às vezes a gente se frustra com o tempo. Como assim com o tempo? O clima. Sei lá, a gente vai sair de casa, queria que tivesse um solão, mas está chovendo. Porra. A gente se frustra. Às vezes uma pessoa fura o sinal na nossa frente, ou às vezes a pessoa se envolve num determinado tipo de acidente que a gente fica puto com aquilo. A gente fala, porra, como assim? Né? Por que a pessoa fez isso? A gente se frustra com a atitude dos outros. Né? Às vezes a gente se frustra com quem a gente ama. Né? Às vezes uma pessoa que a gente ama pra caramba, a pessoa ela acaba fazendo ou agindo de uma maneira que te deixa frustrado. E isso é normal, pessoal. É normal. As frustrações acontecem a todo momento na nossa vida. A gente tem que guardar essa questão, esse entendimento. Tá bem? E por que a gente tem que saber lidar com frustrações? Deixa eu fazer um relato rápido, porque a minha história é bem comprida. Se deixar, eu passo algumas toneladas de horas aí falando sobre a história de frustrações da minha vida, mas eu vou fazer tudo isso de uma maneira resumida, tá? Quando eu entrei no mundo dos lançamentos, meus amigos, eu criei uma expectativa muito grande em cima dos processos, porque no momento que eu entendi como funcionava, eu pensei, putz, mas é óbvio, eureka, né? Eureka. Já sei como fazer, eu já entendi como é que a parada funciona. Eu entendi. Beleza. E a gente começou a fazer lançamento em 2018, eu com a Marcela, a gente começou a fazer um treinamento aqui, um treinamento ali, treinamento juntos, um treinamento em que eu era expert, a gente foi fazendo cada um foi fazendo de uma forma diferente, a gente foi fazendo juntos, porém, a gente foi lidando com as situações de uma maneira diferente. A Marcela foi muito mais resiliente nessas questões, eu fui muito mais afobado e da mesma forma também, eu fui muito mais, com uma expectativa muito alta nos resultados. E os resultados começaram a vir, a gente começou a ter resultados muito poderosos e isso foi funcionando muito bem. Porém, eu cheguei no momento em que a minha expectativa começou a passar os resultados que eu tinha, que nós tínhamos, né? Então eu criei expectativas muito altas. Teve um lançamento de 85 mil, pessoal. 85 mil reais. Que eu fiquei puto. Foi o maior lançamento que a gente teve. E eu fiquei puto. Eu desisti de tudo. Por quê? Porque a expectativa criada foi uma expectativa muito alta e eu me frustrei demais. Eu, assim, caí de um penhasco. Fisicamente, mentalmente. E se isso aconteceu comigo, eu fico imaginando se isso não pode acontecer com você também. Até por isso que a gente entrou, eu com a Marcela, nesse mundo dos lançamentos digitais para ajudar os lançadores a
encontrar maneiras de combater algumas questões emocionais, algumas questões mentais que envolvem o processo de lançamento. Então a gente entrou com a cabeça pensando nisso, né? E é muito doido tudo isso, porque eu sempre, ao longo da minha vida, sempre criei expectativas altas nas coisas. Isso é uma coisa da minha criação, vamos dizer assim. Eu sempre tive expectativas altas com relação à nota de escola, a esportes que eu fazia, a resultados de coisas que eu gostaria de fazer ou resultados que eu gostaria de ter. Então as coisas foram acontecendo na minha vida, eu sempre fui criando expectativas. E quando eu parei para analisar o porquê que eu me frustrei muito ao longo de todo esse tempo, eu comecei a trazer lá atrás, dentro da minha criação, dentro da minha percepção de ser humano, aonde estavam as falhas, aonde estavam os erros. E eu comecei a notar aí a minha dificuldade em lidar com as frustrações. Frustração a gente resolve de um dia para o outro? O lidar com as frustrações a gente resolve de um dia para o outro? Às vezes não. Tem muita gente que tem dificuldade em lidar com as frustrações de uma maneira geral. Infelizmente, isso acontece. Né? Nos lançamentos não é diferente. Então, toda essa minha história, tudo isso que aconteceu comigo ao longo dos lançamentos, assim, que realmente me deixaram doente, pessoal. Eu tive uma crise de burnout, assim, absurda. Fiquei mal pra caramba. Ao ponto de eu desistir, voltar pra minha zona de conforto, que é o trabalho no hospital. Que eu gosto muito de trabalhar no hospital. Porém, é uma zona de conforto, que eu me sobrecarreguei muito no hospital, e isso fazia com que eu aventasse possibilidades de querer buscar coisas novas, trabalhos diferentes. Trabalhos um pouco diferentes da medicina tradicional. Eu busquei isso, óbvio. Eu tinha vontade de buscar algo diferente. Só que eu me frustrei, desisti e optei por voltar. Só que eu optei por voltar de um jeito diferente. Falei, pô, vamos fazer a parada de um jeito diferente? Tá? Eu e a Marcela, a gente conversou, pensou em outras questões, a gente analisou os erros que a gente teve ao longo de todo esse processo. E a gente pensou, poxa, como é que a gente consegue fazer as coisas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais suave? E a gente conseguiu. Por isso que a gente está compartilhando tudo isso aqui com vocês. Né? Só que não ache que lidar com frustração é fácil. Pode ser simples, mas não é tão fácil. Não é tão fácil. Então eu quero que vocês tenham essa consciência. Tá bom? Um outro motivo para você entender sobre essas questões de frustrações é que quando você se frustra, você gasta energia se frustrando. Você gasta energia com a frustração, sim. Porque o que é o sentimento frustração? Tá? Frustração para mim é um trava-língua, tá, pessoal? Então, às vezes eu falo frustração, às vezes não sai, tá? Mas é um trava-língua para mim. Talvez para você seja também. Mas o que é o sentimento frustração? Vamos analisar, vamos trazer internamente essa questão. Frustração é um sentimento de tristeza. Procede? Eu acredito que sim. É um sentimento de culpa? Eu acho que sim. Eu acho que pode ter uma questão de culpa também. Poxa, eu deveria ter feito mais, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Poxa, às vezes está relacionado. Né? É um sentimento de ansiedade? É. Quando a gente se frustra, a gente fica ansioso. Alguns são mais resilientes e já buscam soluções. Alguns ficam ansiosos com a situação e ficam um pouco mais tensos, um pouco mais nervosos com tudo isso. Então, eu peço que você que está vendo esse vídeo analise internamente o que é uma frustração para você. Quais os sentimentos que você tem quando você se frustra? O que passa na tua cabeça? E lembrando que a partir do momento que a gente gasta nossa energia com pensamentos, sentimentos e ações dentro da nossa cabeça e a gente fica remoendo aquilo, a palavra é essa, remoer. Quando a gente fica remoendo isso, a gente está gastando energia. Energia mental. A gente está gastando, de alguma maneira, energia mental. E o que isso quer dizer, essa energia mental? Qual que é a relação que a gente tem sobre isso? A partir do momento que a gente gasta energia mental remoendo a frustração, a gente pega uma energia que a gente poderia gastar em ações efetivas do processo de lançamento, a gente transforma isso em algo para ficar remoendo. Só que, sabe o que é maluco?
Tem uma coisa que é muito louca. É uma coisa que é muito louca. Que quando a gente fica remoendo as coisas, os erros, as falhas, as frustrações, o que poderia ter feito certo, o que poderia ter feito de errado, a gente simplesmente coloca uma trava nas nossas ações futuras. A gente bloqueia as nossas ações futuras. Então, a partir do momento que a gente tem esse bloco das questões futuras, a gente simplesmente para de agir, gastando energia e tempo em ficar se remoendo. E remoer, pessoal, não resolve nada. Ficar remoendo uma frustração de qualquer coisa que aconteceu na sua vida não vai fazer você ter lançamentos melhores, não vai fazer você focar em determinar melhor o teu avatar, não vai fazer você ter uma copy mais efetiva, não vai fazer você focar certinho no processo de tráfego, em gravar criativos, em gravar vídeos. Você não vai conseguir fazer isso. Você não vai. Porque a tua energia está sendo gasta em remoer as coisas. Você fica remoendo. E existem várias maneiras da gente ficar remoendo coisa ruim. Tá? Forma de remoer coisa ruim, número 1. A gente fica pensando naquilo e esse pensamento ele faz parte da nossa vida. Parece que nunca vai sair dali. Isso consome uma energia, pessoal, absurda. A gente não expõe, a gente não põe para fora isso. Forma de ficar remoendo e gastando energia tipo 2. É quando você fala as coisas, o que está te fazendo mal, o que está te trazendo essa frustração, só que de uma forma não resolutiva. De uma forma única e exclusivamente reclamativa. Reclamar não resolve problema, meus amigos. Reclamar é apenas uma sinalização de que existe um problema para ser resolvido. Então você pode até reclamar. Só que quando você reclama, haverá uma solução efetiva se você reclamar? Por exemplo, no comércio, se você reclamar de um produto, por exemplo, tenho aqui um mouse. Se o teu mouse está com um problema e você reclamar, na loja que você comprou, você pode trocar o mouse, pode acionar assistência, você pode fazer alguma coisa do tipo. Aí a reclamação ela tem um viés de solução. Só que reclamar no sentido de ficar jogando palavras, ficar remoendo, ficar jogando palavras, falando, eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter feito aquilo, por que eu não fiz, não sei o quê. Chega disso. Gasta energia, estressa. Estressa todo mundo à sua volta, estressa o ambiente que você vive. As pessoas se afastam de você, ninguém te suporta, ninguém te aguenta. E você vai simplesmente, ao momento que você fala e fica reclamando sem parar, você fica ensinando o teu cérebro que isso é uma ação necessária, que isso de alguma forma é importante para você. Então você se torna um reclamador crônico. E você fica reclamando, e reclamando, e reclamando. Então nos lançamentos isso acontece pra caramba. Mas acontece muito isso nos lançamentos. Por exemplo, eu tinha que ter começado a captação antes. Adianta reclamar? Não adianta. Por quê? Porque não tem como voltar no tempo. Você não está no filme dos Vingadores, você pode voltar no tempo e resolver o problema. Não pode. Você não volta no tempo. Porque eu não consegui gravar os meus criativos. Tá, não é melhor você reclamar uma vez, sentar a bunda na cadeira e ir para algum lugar e gravar a porra dos criativos? Não é melhor? Você ir lá e resolver? Em silêncio, às vezes? Claro que é muito melhor. Só que as pessoas gostam de ficar falando e reclamando, 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 achando que isso resolve o problema. Mas no lançamento isso não resolve o problema. Então, a gente tem que ter essa consciência, meus amigos. Tem que ter a consciência de que a reclamação, ela é algo que é fácil, prático, rápido e a gente sabe. Só que não é a forma de resolver o problema. Reclamar não resolve o problema. Reclamar sinaliza o problema. Flávio, mas eu não sei como resolver tudo isso. Eu me frustro muito fácil. Qualquer coisinha já me joga para baixo, tal. Talvez você precise de ajuda. Não é pelo simples fato de você ser lançador digital que você deixa de ser um ser humano. Você continua sendo um ser humano. Certo? Você continua sendo um ser humano. Então você está à mercê de desenvolver problemas emocionais, problemas de saúde emocionais,
ansiedade, depressão, toda aquela montoeira de doença que infelizmente pode acabar desenvolvendo todo qualquer profissional que lida com uma área tão instável que é o empreendedorismo digital. Isso pode acontecer. Então, talvez você precise de ajuda. Você pode ir num terapeuta? Recomendo. Faz terapia, porra. Ajuda. Se cerque de pessoas que não fiquem alimentando a sua reclamação e sim te ajudem nas soluções. Uma forma. Procurar um médico? Excelente. Procure os médicos. Tá? Médico é um cara muito legal. Procure os médicos. Ah, o médico não está atento. Pô, tem um monte de médico. Procura outro. Busca indicações. Arca um pouquinho com o custo de um bom profissional. Quem sabe está faltando um remedinho para você melhorar alguns aspectos. Né? Um psicólogo, com certeza. Né? Porque terapeuta e psicólogo é diferente. Mas eles têm ações sinérgicas. Né? Então, procurar um psicólogo, fazer uma terapia cognitiva comportamental, fazer um processo de acompanhamento, excelente. Faça isso. Só que isso tudo tem um custo. É um custo de tempo e dinheiro, que às vezes você não tem como lançador, certo? Então, de alguma forma, o lançador ele tenta ou simplesmente esconder esse sentimento, e isso tudo vai se tornando uma bola de neve com o passar do tempo, ou ele simplesmente não dá bola. Não dá bola. Eu acho que isso é besteira. Isso é coisinha, é mimimi. Não é mimimi, pessoal. Só que você é responsável pela sua vida. Você é responsável pelas suas ações. Você é responsável pela forma como os seus pensamentos funcionam. E você tem a capacidade de lidar com isso. Você tem que desenvolver uma forma de lidar com isso. Se você está vendo esse vídeo, talvez você não tenha encontrado uma forma. Se você encontrou, compartilha com a gente. Se você não encontrou, também fala aqui com a gente nos comentários. Só que quem faz lançamento passa muito por isso. Mas, claro, existem formas de a gente resolver. Só que antes de eu explicar, mostrar para vocês formas de isso ser resolvido, deixa eu falar sobre a frustração total e frustração parcial. Pessoal, a frustração parcial, na verdade a frustração como um todo ela é relativa. Existe uma relatividade nas frustrações. Né? Só que a frustração ela pode ser vista de uma maneira parcial. Às vezes a gente tem um resultado que é muito bom no sentido de aprendizado. Muito bom. Às vezes você está lidando com um tipo de público que o que você está fazendo não é legal. E às vezes a falta de vendas, a falta de resultado ali, você identifica e fala, porra, eu já entendi o que eu errei. Talvez esse público não é o ideal para isso que eu ensino, para isso que o meu expert ensina. Talvez não seja o ideal. Né? E o fato de não ser o ideal te liga um alerta. Peraí, eu não tive um resultado bom, mas um bom resultado financeiro bom, mas eu tive um bom resultado no sentido de aprendizado. E existem duas formas de ver isso. Ou você vê com essa cabeça de aprendizado, pô, entendi, pô, legal, agora eu vou fazer diferente e tal. Ou você vê com a cabeça focada na frustração. Pô, tá tudo errado, isso aqui tá uma merda. Daí a pessoa começa a reclamar. Né? Ah, porque isso tá errado, porque tá uma porcaria, tá uma merda, porque isso não funciona, não adiantou nada. Pô, investi um dinheiro nisso, não voltou, que porcaria, não vai dar certo, tal. A pessoa começa a reclamar, ela gasta energia reclamando, ela gasta uma energia que ela poderia focar proativamente em melhorar a sua mentalidade para focar em outras ações e processos que têm uma necessidade emergencial, que às vezes a pessoa está negligenciando. Ela poderia estar fazendo isso, mas não, ela perde tempo reclamando. Então, o resultado ele existe, só que ele é parcial. Não é uma frustração total. Frustração total você tem quando uma pessoa que você ama muito morre de câncer. Isso é uma frustração total. Não existe aprendizado na perda de alguém. Você aprende, poxa, vamos valorizar a vida e tal. Só que se alguém morre, meus amigos,
a frustração é total, porque aquela pessoa que você ama morreu, poxa. Aí a frustração é total. Só que a frustração parcial, se a gente observa e olha com um olhar diferente, a gente consegue ter bons resultados. Só que a gente aprende a lidar da forma mais fácil, que é reclamando. E eu sempre fui um cara que reclamou muito. Eu aprendi, com o passar do tempo, a pensar no que eu estou reclamando e focar em soluções. Meter a cabeça no trabalho e trabalhar da maneira correta, buscando formas de resolver o problema. Os problemas. Porque nos lançamentos não tem um só, né? É um monte de problema, um atrás do outro. Né? Então, a frustração ela pode ser total e parcial. Guardem isso. Guardem isso. E a partir de hoje, identifiquem se você está num processo de reclamação ou se você está num processo de resiliência, num processo de superação, transformando aquela reclamação em algo que vai resolver o problema. Porque se você gasta energia pensando em resolver o problema, você não se frustra. Porque não dá tempo. Você está pensando na solução. Você está pensando na solução. A tua mente ela é consumida por uma solução. Uma busca ativa por soluções. E isso é muito proativo, porque dá resultado. E lembre, a nossa mente ela trabalha em segundo plano. Por mais que você não esteja pensando no problema, e você deu a ordem para sua mente buscar uma solução para o problema, ela vai continuar trabalhando para que o resultado venha em segundo plano. Isso é uma coisa muito boa. Então, a partir de agora, tem essa percepção. Tá? Mas vamos falar de formas e maneiras de lidar com as frustrações. Forma número 1. Crie mentalmente possibilidades daquela solução acontecer, a solução daquele problema, aquilo que te frustrou. Crie mentalmente imaginações e possibilidades daquilo ser resolvido. Mesmo que seja completamente lúdico e mesmo que seja completamente absurda. Por quê? A nossa mente não sabe separar o que é real do que é imaginário. Se a gente faz uma criação, uma imaginação de como aquele processo vai ser resolvido, a gente dá para nossa mente uma possibilidade de solução, de colocar uma pedra em cima, de simplesmente finalizar o estresse gerado. Flávio, mas é só imaginar as coisas? Sim, pessoal. Existe uma forma, por exemplo, a gente realizar tratamentos em pessoas que têm fobia social depois de um assalto. A pessoa foi assaltada em algum lugar e ela cria uma fobia, ela cria um medo sobre aquilo, um pânico sobre ser assaltada de novo. A pessoa tem medo de sair na rua. Acontece, tem gente que desenvolve isso. É bem grave, na verdade. Como é que a gente trabalha isso? A gente trabalha no contexto de terapia fazendo com que a pessoa pense em possibilidades e maneiras de ela simplesmente dar uma solução para aquele problema. Ela revivenciar mentalmente aquela situação, dando uma solução lúdica e às vezes absurda. Coisas que eu já ouvi relatos. Eu imaginei que eu estava sendo assaltado, a pessoa estava vindo perto de mim e caiu um piano na cabeça dela. Sabe aqueles desenhos das antigas aí, do Patolino, do Frajola, toda essa galera aí dos Looney Tunes? Que às vezes estava andando o coiote do Papaléguas. Que o coiote estava andando numa boa, daqui a pouco caiu um piano, caía sei lá, um negócio de ferro, não sei o nome daquilo, biga, não sei. Aquele negoção grande de ferro, cai na cabeça dele. Do nada. E a pessoa que está passando por uma situação dessa, mentaliza essa imaginação lúdica acontecendo. Caiu um piano na cabeça do assaltante. E ela simplesmente viu que aquilo estava errado, saiu correndo e fugiu. Isso resolve o passado? Óbvio que não, né? O fato aconteceu, a pessoa está ali. Só que a mente da pessoa começa a trabalhar possibilidades de solução daquele problema, fazendo com que ela foque a energia na solução do problema e não mais em revivenciar o problema. Teu lançamento deu errado? Comece a criar possibilidades e imaginações no que aconteceu, absurdas, de que você conseguiu fazer a parada funcionar. Imagine isso acontecendo. Imagine. Funciona, galera. E é uma parada bem poderosa que funciona. Às vezes a gente desacredita o poder que nós temos na nossa mente. E quem é do lançamento, que aliás é um ser humano,
ele às vezes esquece que ele tem esse poderio de fogo também. Então é uma forma de a gente resolver isso. Tá? Então, meus amigos, frustrações é algo que a gente tem que encontrar maneiras de resolver, porque frustração vai fazer parte dos lançamentos. Pô, a gente não ouve relato dos caras que fazem 7 dígitos, que eles fizeram uma venda de 6 dígitos, no sentido de, às vezes, 6 dígitos alto, 800, 900, e o cara fica puto, frustrado e às vezes fica até doente. Pô, para nós meros mortais do mundo do lançamento, a gente fica, porra, mas como assim o cara tá frustrado? E às vezes o cara tá deprimido. O cara se deprime por isso. E eu sei o que é sentir isso. Claro, eu não fiz 7 dígitos. Queria ter esse, entre aspas, essa frustração, sabe, para lidar com ela. Mas eu já lidei com uma frustração de conseguir ter um resultado financeiro, mas não ter um resultado mental daquilo. Aquilo não me satisfazer, porque minha expectativa estava desalinhada e errada. E eu pergunto para você que faz lançamento, a tua expectativa ela tá alinhada com o que você tem a fazer? A expectativa de resultado está alinhada? Será que você já não desistiu de muita coisa porque achou que era pouca coisa? Será que você já não devolveu dinheiro de aluno porque falou, são só 2 alunos, eu não vou gastar meu tempo para 2 alunos? Você já não fez isso? Eu já. E eu não tenho medo de falar, não. Fiz, me arrependo, mas fiz. Por quê? Porque eu me frustrei. Falei, pô, só 2 alunos? Eu quero falar para multidões. Cabeça, né? Não pode ser assim, galera. Não pode ser assim. A gente tem que lidar com as frustrações de uma maneira proativa, resolvendo isso, para que você não se frustre e tenha problemas no seu lançamento. E tendo mais energia para lançar, você rende mais, você funciona melhor, tua cabeça funciona melhor e você, em tudo isso, você consegue fazer as coisas mais rápido. Você consegue sentar para fazer uma porra de uma copy e você faz aquela porra daquela copy. Do jeito que tem que ser feito. Fez sentido? Espero que tenha feito sentido, pessoal. O que eu queria compartilhar com todos vocês hoje era isso, tá? E não deixem, hipótese alguma, de se inscrever na Semana Lançador 4X. Vai ocorrer dos dias 22 a 28 de agosto de 2022. Para você se inscrever, se lançarnumsurge.com ou acessar o link na bio do Instagram. E a gente vai mostrar para você que é lançador digital, que faz lançamento, que já se frustrou pra caramba em lançamento, como é possível você simplesmente executar e entregar todas as etapas do seu lançamento, todas as tarefas do seu lançamento de uma forma leve, livre de estresse e sem atrasos, porque atraso deixa a gente frustrado também. Tá bom? A gente vai mostrar isso para você, então se inscreva, participe, tem uma comunidade no Facebook, tem um grupo no Instagram que você vai receber todas as informações e estamos aí. E manda uma mensagenzinha no direct, dá um oi para nós aí, vamos ter muita satisfação em poder te responder. Tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com todos vocês e a gente se vê por aí em um próximo vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.